Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo, para atualizar um vídeo que eu não fazia há muito tempo, tá? Vamos dar um pouco da visão do cenário atual de investimentos, o que a gente está vendo para o cenário atual de investimentos para os próximos meses, qual que vai ser o desenrolar que a gente está vislumbrando. Tá? E a gente vai abordar 5 assuntos nesse vídeo. Vai ser um vídeo rápido, então eu vou passar bem objetivamente sobre esses 5 assuntos. Tá? Então vamos falar sobre renda fixa no Brasil, vamos falar sobre fundos imobiliários aqui no Brasil, tá? Qual que é o cenário de fundos imobiliários, vamos falar sobre ações no Brasil e nos Estados Unidos, vamos dar um pouco do patamar da bolsa aqui e lá fora, tá? Se eu acho que tá caro ou tá barato, falar um pouco sobre a situação macro no mundo que está bem complicada e tem uma caixinha de surpresas gigante. Também vamos falar um pouco sobre o dólar, tá? Então, primeiro assunto, falar um pouco sobre renda fixa. Tá, e vamos começar falando de renda fixa sobre a Selic. Tá? Vamos ter no histórico recente aqui da Selic, a gente vê que lá em final de 2019, melhor dizendo, no começo de 2020, quando estourou a pandemia, os governos do mundo todo, tá? Não foi só do Brasil, baixaram a Selic a taxa de juros, no caso, de forma agressiva. Tá? O brasileiro aqui viu a Selic a 2%, que eu acho que era algo que nunca aconteceu aqui no Brasil. Bom, começou a se estabilizar, as pessoas voltaram a consumir, aumentou a inflação e é natural que o Banco Central tem que aumentar a Selic para controlar a inflação. Tá? Não quero dar uma aula aqui de Selic, mas quanto mais alto for a Selic em relação à inflação, menor tende a ser a inflação futura. Então, e o Banco Central, de certa maneira, o Banco Central do Brasil agiu de maneira muito correta, né, no meu ver, na atuação da Selic. Então, hoje a Selic saiu de 2 para 13,75, tá? Então, a gente teve aí uma das maiores altas da história do Brasil na Selic. E o reflexo disso, né, a gente começa a ver já agora sendo refletido na inflação. A gente viu aí que nos últimos 2 meses a gente teve deflação no Brasil, que é um fenômeno quase que raro, né? Então é difícil a gente ter esse cenário aí de deflação, onde o seu dinheiro ele vale mais do que no mês anterior. Geralmente a gente está acostumado a ir no mercado e pagar cada vez mais caro pelas coisas, mas nos últimos 2 meses, né, a cesta do IPCA teve uma deflação muito positiva. Então, o cenário daqui para frente da Selic. Primeiro, a gente deve estabilizar em torno de 13,75 a 14 e a gente deve começar a baixar a Selic, né? O Banco Central deve começar a baixar a Selic a partir do próximo ano, dado que temos um cenário de inflação mais baixa, tá? Então a gente chegou ali na casa de 12, alguma coisa de inflação, já baixamos para 8 e deve se estabilizar ali em torno de 7, 8% para o próximo ano. Pelo menos é isso que o Banco Central prevê. Né? E se a gente se estabiliza em torno de 7 a 8% ao ano, a gente pode ter aí uma Selic em torno de 10, 11%. Tá? Então eu imagino que nos próximos meses, né, não estou falando aqui 2, 3 meses, estou falando ali de 5, 6 meses para frente, a gente deve começar a ver uma Selic baixando. Tá? Isso puxa a gente para o próximo assunto, que é dentro de renda fixa, que é onde estão as oportunidades, né? A oportunidade de curto prazo, eu acho que não tem muito o que inventar, é fazer o arroz com feijão, né? O papai com mamãe, fazer ali aquele título pós-fixado, CDB de banco, tesouro direto de curto prazo, né? Tesouro Selic, tá? Então, para curto prazo não adianta inventar, não tem muito o que fazer, né? O cenário atual não é propício para a gente inventar aqui investimento de curto prazo. Beleza? Então, no curto prazo, opte ali pelos CDBs, tal. A gente vai guiando vocês ao longo do percurso, mas para o curto prazo não existe muito que a gente possa inventar. Para médio e longo prazo, aí sim começa a ficar bacana, tá? Porque a gente já vê aí umas oportunidades muito boas no radar. Vou dar só um exemplo aqui, né? Um crowdfunding imobiliário que a gente viu numa plataforma de crowdfunding, pagando 100% do CDI mais 6% ao ano. Isso quer dizer que é o seguinte, se a Selic ficar nesse patamar atual, ele deve entregar uma rentabilidade ao ano de quase 20%. Então estamos falando aí de uma rentabilidade muito alta, tá, num título de renda fixa. Risco baixo, tá, risco relativamente baixo,
né? E para um prazo aí de 30 meses, ele vai te amortizando mensalmente esse pagamento. Então, é uma alternativa aí, digamos assim, fora da caixa para médio e longo prazo. Eu acho que para médio e longo prazo a gente pode, digamos assim, inventar um pouco mais e tomar uns riscos aí um pouco diferentes, com uma rentabilidade muito maior. Beleza? Então, o cenário de renda fixa é positivo, tá? Dependendo da aplicação, mas o maior cenário positivo é para médio e longo prazo. Beleza? Partindo para o próximo assunto, fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, a gente sabe que ele tem uma correlação negativa com a Selic, ou seja, quando a Selic sobe, o fundo imobiliário cai e vice-versa, tá? Então essa imagem ela não está atualizada, eu só trouxe para exemplificar para vocês, mas a gente consegue ver que o índice de fundos imobiliários ele tem uma correlação negativa muito interessante. Tá? E dado, né, esse cenário atual que eu falei para vocês de Selic, né, se a gente tende a começar a ver uma queda na Selic, a gente pode ver aí uma alta nos fundos imobiliários. Tá? Então a gente consegue ver já fundos imobiliários muito interessantes, especialmente fundos de papel. Né? Eu trouxe aí 2 fundos imobiliários de papel que eu dei uma estudada nos últimos meses, que eu achei muito bacana. O primeiro é o ENDD, né, que é um fundo que tem recebíveis aí do Porto de Itapoá. A taxa equivalente dele está pagando aí IPCA mais 11,5, o que é espetacular. Vamos lembrar que a distribuição é livre de imposto de renda. Então, não consigo ver uma taxa muito melhor do que essa no mercado de fundos imobiliários. E tem um outro fundo imobiliário, que é o Urca Prime, né, o RPR11, pagando aí inflação mais 12,5%. São 2 fundos imobiliários, digamos assim, fora da caixa, um pouco diferente do que a maioria das pessoas está vendo de fundo imobiliário. O pessoal gosta muito de fundos de tijolo, né? Então fundos de shopping, fundos de lajes comerciais, fundos de galpão. Tá? Eu acho que a gente consegue aí, dentro dessa classe de ativos, alguma coisa um pouco melhor, saindo do óbvio. Tá? Dentro dos fundos mais tradicionais, eu acho ainda que os fundos de shopping estão muito descontados. A gente vai ver aí uma recuperação nos shoppings mais para frente. Isso deve refletir também nos fundos imobiliários. Então, nos fundos imobiliários o cenário é muito positivo. Tá difícil ver uma taxa aqui, né, pagando aí IPCA mais 11,5 ou IPCA mais 12,5. É difícil você ver essa taxa. Isso só acontece num cenário onde existe uma distorção entre preço e valor e o mercado não está olhando, beleza? Então, já dei recomendação para algum desses fundos imobiliários para a maioria dos clientes e vamos tocar o barco. Bom, fundos imobiliários, cenário muito positivo. O terceiro ponto importante que a gente vai abordar aqui nesse vídeo é a questão de Bolsa Brasileira, né? E eu acho que eu gosto de dizer assim, 11 a cada 10 especialistas dizem que Bolsa Brasileira está barata. E é verdade, tá? Então, se a gente for pegar o patamar atual, né, a gente está negociando aí 4,5 vezes lucro. Vamos lembrar aquela fórmula, né? Você tem o preço da ação e você tem o lucro por ação, né? Essa relação preço-lucro diz em quanto tempo você demoraria para, acumulando em lucros, pagar o preço que você investiu na ação. E aqui, né, estamos no menor patamar atual da história da Bolsa Brasileira. Estamos negociando aí a 4,5 vezes lucro, tá? Então a gente viu ali que nem no Covid a gente estava tão baixo, né? Na crise de 2008 a gente não estava tão baixo. Tá, teve a crise dos asiáticos que a gente chegou perto disso, mas no cenário atual a gente está negociando a um preço ridiculamente baixo. Tá? Então, Bolsa Brasileira é um no-brainer at all. Né? Você não precisa pensar muito para tomar a decisão de investir porque está muito barato. Obviamente que nem todos os ativos estão baratos, né? Tem coisa aí que está cara, tem coisa que está mal precificada, mas sabendo pesquisar e com as recomendações que a gente deu aí recentemente, que por sinal veio muito bem na Bolsa Brasileira, não precisa pensar muito fora da caixa para saber que está barata, beleza? Então, Bolsa Brasileira, o cenário é muito positivo. E também, né, vamos lembrar que com um cenário de queda da Selic no ano que vem, isso deve impactar de forma bem forte a Bolsa Brasileira. Ou seja, quando a Selic começa a cair, a Bolsa começa a subir, né? Ela segue um padrão mais ou menos parecido aí com os fundos imobiliários, beleza? Então o cenário de Bolsa Brasileira muito positivo, tá? Eu acho que quem não tem Bolsa Brasileira agora, se você tem o perfil de risco para investir em Bolsa, você é maluco porque, dados os preços que estão jogados na mesa, né, você nem precisa pensar muito, beleza?
E aí a gente entra para um outro assunto de bolsa, que é a bolsa americana. E o cenário lá é bem diferente do cenário brasileiro. Tá? A bolsa americana, a gente falou que a nossa bolsa brasileira negocia 4,5 vezes lucro e lá negocia aí quase 20 vezes lucro. Então, bolsa americana está muito mais cara do que a bolsa brasileira, do que as outras bolsas pelo mundo. Tá? Obviamente que existe uma qualidade maior na bolsa americana, não é à toa que ela, na média, ela é mais cara do que as outras bolsas, só que eu acho que aí ela está mal precificada e realmente aí tem muito espaço para cair. Eu trouxe um gráfico histórico esse mesmo tipo de gráfico, né, que ele pega a relação preço-lucro das empresas lá nos Estados Unidos. Tá? E a média histórica da bolsa americana é 14,9. A nossa bolsa brasileira, se não me engano, é 10 a 11 vezes lucro. Tá? Então, ainda existe, vamos fazer um cálculo aí, né? Ainda existe espaço para cair bastante. Tá? Se a gente tirar 14,9 dividido por 19,9, ainda existe mais ou menos aí uns 25% para cair se a gente só voltar para a média. Tá? Então eu acho que a gente vai. Eu acho que aí vou, digamos assim, cometer o crime de dar um palpite, mas eu acho que a gente vai cair mais do que esses 25% que a gente estava vendo aí da média histórica. Então, se eu disser para vocês que bolsa americana vai cair, eu estou. É quase como uma afirmação, mas obviamente que existe muita incógnita no caminho, né? Obviamente que pode acontecer uma reviravolta aí, mas o cenário para a Bolsa Americana é muito ruim, tá? Por quê? Porque junto com esse cenário da gente voltar para a média, existe o cenário de alta de juros nos Estados Unidos. Tá? E lá eles ainda estão começando a subir juros e devem subir aí juros para 4, 5, 6%. Então existe muito espaço para subir juros nos Estados Unidos e a gente sabe que quando o juro sobe, a bolsa cai. Tá? Então, se eu disser para vocês que eu acho que a bolsa americana está cara, eu estou mentindo porque ela está ridiculamente cara. Tá? Então, existe muito espaço para cair. Não quer dizer que todas as ações nos Estados Unidos vão cair, tá? E daí a gente entra num detalhe, vou pegar aqui. A Nasdaq, a gente já viu uma queda bem grande na Nasdaq, tá? Então, deixa eu até pegar aqui o histórico. Vamos pegar aqui no último ano. A Nasdaq já caiu aí 21%, da máxima a gente pega aí uma queda de 26%. Então, já caiu, principalmente as ações mais arrojadas, mais arriscadas, tá? Então, a Bolsa Americana ela já caiu um pouco. Nem todas as ações existem espaço para cair muito, tá? Mas queria deixar esse adendo aí de que eu acho que Bolsa Americana deve continuar caindo, beleza? Pelo menos esse é o cenário, né? Seguindo a lógica, né? Esse aí seria o cenário que a gente vislumbra por aqui. E eu trouxe também um cenário de juros nos Estados Unidos, né? Por que isso? Né? Porque a gente sabe que quando o juro sobe, bolsa cai e vice-versa. Bom, o americano, se a gente for pegar, o cenário dele é muito parecido com o brasileiro, né? Olha o tamanho dessa subida de juros aqui, tá? Também foi a maior sequência de altas, ou melhor, a maior alta em pouco período de tempo nos Estados Unidos de juros para controlar a inflação. Eu acho que isso aqui não vai parar no patamar atual. Eu acho que existe muito espaço para subir para 4%, 5% lá nos Estados Unidos. 6%, já tem gente falando de 6%. Eu acho que não chega a isso tudo, mas 5% eu acho que existe esse cenário aí. E se isso continuar subindo, a gente deve continuar a ver a Bolsa Americana caindo, pelo menos aí no curto prazo. Tá? No fundamento de longo prazo da Bolsa Americana é muito positivo, mas a curto prazo a gente vê aí um cenário de queda. Beleza? Bom, próximo cenário, situação macro. Tá? E aí eu vou abrir o mapa mundi aqui para a gente dar uma destrinchada. Bom, falamos um pouco já dos Estados Unidos, né? Falamos de inflação nos Estados Unidos. A inflação deles está subindo forte. Tá, inclusive a Bolsa Americana ontem caiu, a Nasdaq caiu 5%, porque vieram aí um cenário de inflação muito negativo para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos o cenário é mais pessimista, eu vou ser bem sincero com vocês. Canadá e México são mercados aí muito pequenos, tá? Então não existe muito o que a gente falar. Na Europa a situação é muito complicada, tá? É mais complicada do que o normal. A gente vê aí a Rússia, né, fechando os gasodutos.
Então, preço de energia elétrica e gás na Europa dispararam, tá? Isso deve trazer a inflação mais para cima ainda. Eu acho que o europeu não se deu conta ainda de que terão inflação acima de 2 dígitos de forma consistente. O próprio, como se fosse o IGPM aí do Reino Unido, já veio a 25%. Então, se a gente pegar o cenário do continente europeu como um todo, é um cenário muito ruim, né? Vamos lembrar que também tem guerra na Ucrânia, tá? Agora a Rússia começou a gastar mais força militar com isso, né? Isso aí tá tendo um desenrolar aí, a gente vai ver muita água rolar, melhor dizendo, nos próximos meses. Então o cenário para a Europa é cenário de inflação alta, vai subir juros mais forte do que os Estados Unidos, tá? E as bolsas lá já estão de certa forma até um pouco precificadas. Mas estamos vendo aí um cenário de recessão quase que confirmada dentro da Europa. Bom, partindo aqui um pouco para a Ásia, né, a gente vê a China, o cenário bem desanimador, não vou dizer pessimista, mas ele é desanimador, porque tem a crise imobiliária na China, né, então a gente está vendo aí que 1/3 do PIB vem do setor imobiliário, e a gente está vendo um desaquecimento muito forte nesse setor no curto período de tempo. A gente está vendo aí Evergrande, que é a maior construtora lá da China, com uma dívida trilionária. A gente vê outras construtoras num cenário muito parecido, né? Se alavancaram demais e a demanda agora ela não está correspondendo ao que era antes. Então, o cenário para a China é um cenário pessimista. Tá? Por sorte, ela está conseguindo comprar o gás russo aí, até barato. Então, no cenário da Rússia com a China, até fazer um paralelo aqui, não sei se vocês viram, mas recentemente fizeram uma junção aí de Rússia, China e Índia para esses 3 players aí se abastecerem, né, suprimirem recursos entre si, para não depender mais tanto do Ocidente. Então, para a China, o cenário é pessimista, né? Vamos lembrar que também tem a situação de Taiwan, né, no Estreito de Taiwan. Então, acho que isso aí ainda vai ter muita história para contar. Não ficou definido em nada essa situação, tá? Então, o cenário aqui na Ásia, de certa forma, é complicado e para a Índia também é complicado. Tá? Na Austrália, aqui na Oceania, de uma certa forma, é um mercado muito pequeno, né? Não é um mercado que a gente deveria prestar atenção. Na África também é um mercado muito pequeno. E daí a gente chega nos nossos vizinhos, né? Aqui na Colômbia, né? Acabou de assumir a esquerda. O pessoal aí fazendo uma revolução lá na Colômbia, né, algo que quem é um pouco mais conservador não gosta muito, né, já libertaram um monte de gente das prisões e tal, então o cenário na Colômbia é bem pessimista. Peru é um cenário neutro, né, o Chile é um cenário bem ruim também, né, a esquerda lá tomou conta também, e a gente vê aí é um país extremamente dependente do cobre, né? A gente vê aí que a questão do cobre não está muito fácil. Então, o Chile é um país meio que à mercê do cobre e à mercê da esquerda. E agora a gente está vendo um cenário bem pessimista, né? Revolta na rua, greves e tudo mais. É um negócio bem, bem, bem ruim. A Argentina nem se fala, né? A Argentina deu uma venezuelada ali em pouco tempo. Então, o nosso parceiro comercial aqui é um problema para nós, tá? E a Argentina não está nada bem. Então, o cenário que eu quero dar para vocês é o seguinte, né? Do ponto de vista do investidor global, ele olha esse mapa mundi todo aqui e vê quais players estão bem, né? Aí ele vê aqui, o México está relativamente bem, né? Apesar de estar crescendo cada vez menos no mundo, o México está relativamente bem. A Índia, ela está relativamente bem, só que ela tem um problema gigantesco, que é a China do lado dela, né? A Europa está muito mal, os Estados Unidos tá mal também. E o Brasil é uma ilha entre todos eles, né? O Brasil, apesar de ter eleição no final do ano, a gente está surfando alta de commodity, né? O Brasil é um grande produtor de commodities, soja, milho, minério de ferro, até o petróleo, de certa forma, também a gente produz bastante. Então, o cenário de alta de commodities que a gente está vendo agora, o Brasil está se beneficiando enormemente.
A gente também, aí o gringo, né, ele olha para a Bolsa Brasileira e fala, pô, mas o Brasil tá descontado demais, acho que não faz sentido. Daí ele vai lá e compra a Petrobras, compra a Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, ele compra as grandes empresas. O cenário de juros, né, a gente está com juros real, então a gente vê ali que a nossa Selic está acima da inflação. Então, é um dos poucos países onde isso acontece no mundo hoje, né? Estados Unidos está com inflação de 8 com juros em 3. Europa começou a subir juros agora com inflação de quase 10. Então, o Brasil é uma ilha do ponto de vista do investidor estrangeiro. Tá? Então, olhando o mapa mundi, não existe muito lugar para você colocar o seu dinheiro de forma bem objetiva. Então, a situação macro, né, ela é uma situação relativamente complicada, né, do ponto de vista do globo como um todo, mas o Brasil ele é beneficiado em muito dessa situação. Né? E agora chegamos no último ponto, que é o ponto do dólar. Né? Essa imagem ela também não está atualizada, mas é mais para provar um ponto, que é o seguinte, o dólar ele oscila de forma negativa com a bolsa. Tá, então, vocês podem ver aí, todo dia que tem uma alta ou queda expressiva da bolsa, o dólar faz um movimento contrário, né? E como eu disse para vocês que o cenário da bolsa ele é positivo, tá? O dólar ele tende a cair no curto, médio, longo prazo, né? Então, se a gente tivesse que dar um palpite, óbvio que palpite para dólar é sempre muito complicado, é sempre muito difícil de você prever dólar, tá? Até porque depende não só de Brasil e Bolsa Brasileira, mas depende do mundo como um todo. Tá? Mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que o dólar tende a cair. Com um detalhe que, né, a gente deve ter, tem eleição aí em outubro, acho que é outubro, né? E o dólar tende a ser mais volátil nesse período. Então a perspectiva aí é de que o dólar oscile muito mais, né, até o final do ano. Beleza? Mas com tendência, né, se a gente fosse puxar de acordo com a tendência da bolsa e tudo mais, com tendência de queda. Então, em resumo, né, vamos resumir esse vídeo aí de forma bem objetiva. Renda fixa, tá? O cenário é positivo para moderado. Tá? Para curto prazo não existe muito o que inventar, para médio e longo prazo a gente tem umas alternativas muito bacanas de renda fixa. Tá? Para fundo imobiliário, né, o cenário é muito positivo, tá? Tem fundos imobiliários aí pagando um caminhão de dividendos, tá? Então o cenário aí é realmente muito positivo para fundos imobiliários. Não vejo por que vender fundos imobiliários nesse cenário atual, a menos que seja vender fundos imobiliários para comprar bolsa, mas isso é um assunto para outra hora. Tá? Ações, né? Ações no Brasil, o cenário também é muito positivo, tá? Está ridiculamente barato. E ações nos Estados Unidos está muito caro, tá? Então, ações digamos assim, um misto, né? Até porque a bolsa americana, quando ela cai, ela acaba puxando todas as outras bolsas do mundo com ela, tá? Então, se eu tivesse que dizer assim, a bolsa sobe no curto e médio prazo, acho que sim, mas tem um adendo aí, né? De que se cair lá fora, a gente pode cair aqui dentro também, tá? O macro, né, o cenário macro, ele é mais complicado do que o geral, né, do que como sempre esteve. A gente sabe que nunca é, digamos assim, um céu de brigadeiro para o investidor que olha para o mundo como um todo, mas o cenário ele tá realmente complicado no cenário atual. E o dólar, né, vai seguir volátil com tendência de queda, tá? E vamos lembrar também que o dólar tem uma influência das commodities, né? O Brasil, quando está com commodities em alta, geralmente o dólar tende a cair um pouco mais. Tá? Então, o resumo do cenário atual para essas 5 classes de ativos é esse. Espero que tenham gostado, pessoal. Realmente a gente gasta aí bastante energia mental para tentar pensar tudo o que a gente... para transformar todo esse pensamento em recomendação de ativos, mas espero que tenham gostado. Lembrando que eu estou sempre à disposição de vocês, caso queiram aí eventualmente dar uma pincelada na consultoria ou na mentoria. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final. Desejo a vocês aí ótimos investimentos.